Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos aqueles que nos assistem pelas multiplataformas da TV Manaim. Gostaríamos de deixar aqui um fraterno abraço aos irmãos de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Mário Campos, Itabira, que sempre deixam mensagens no chat do YouTube. E eu saúdo também as minhas queridas Andréia e Eveline, a paz do Senhor Jesus. Oi, Cris, a paz do Senhor, querida, paz do Senhor, Eveline. A paz do Senhor a todos que nos acompanham, né? A todas as mulheres que têm buscado na palavra de Deus um guia, né? Uma direção para a sua vida. E esse tempo que nós tiramos aqui, né? Para conversar sobre a palavra de Deus, buscar a direção do Senhor, isso tem sido uma bênção para a nossa vida, né, individualmente, e cremos nisso que o Senhor tem operado na vida de todos que nos acompanham, né? É uma alegria sempre estarmos aqui toda semana. A paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, todas vocês que estão nos assistindo. Hoje teremos mais um momento para aprendermos juntas a palavra do Senhor. Amém. Hoje nós vamos entrar em um novo tema, uma nova abordagem, e que nós vamos ver a mulher virtuosa como uma mulher trabalhadeira, né? A gente vai ver a partir dos próximos versículos que esta mulher também ela é dedicada ao cuidado, ao trabalho, tanto no lar como no auxílio da provisão da casa e também na realização da obra de Deus. E para a mulher virtuosa, o trabalho representa zelo, provisão e compromisso. E nós vamos ler o versículo hoje, que é o versículo de Provérbios 31, 19, que diz: estende as mãos ao fuso e as palmas das mãos pegam na roca. Nós vamos iniciar pela primeira parte do versículo que fala justamente, estende as mãos ao fuso. Porque esse fuso aqui, ele tem duas características bem interessantes e lá no significado hebraico. E o primeiro deles significava que o fuso, ele era um instrumento manual para afiar as fibras de lã e linho, basicamente. E essas fibras, elas tinham que ser retorcidas nesse fuso. E à medida que o fuso ia retorcendo essa lã e esse linho, o tecido ia quebrando aquela resistência da fibra original e ia se formando de fato um tecido. Se não existisse esse processo, não seria possível fazer o tecido, né? As mantas, as vestes, as túnicas, as cobertas. E Andréia, isso fala muito do aspecto do nosso trabalho de forma profética, do nosso trabalho na igreja, né? O trabalho desta mulher que é a nossa vida, né? Como intercessoras, como professoras, como evangelistas, como instrumentistas, cantando no grupo de louvor, né? O Senhor tem nos capacitado para fazermos este trabalho na obra de Deus. E é um presente do Senhor para nós, né? Porque quando nós temos a oportunidade de ir na casa do Senhor, no seio da igreja, colocar a nossa mão no trabalho, isso é maravilhoso, né? Então, assim, nós podemos começar de ações que a gente pode imaginar que são simples, como a limpeza da casa do Senhor. Que coisa gloriosa você participar da limpeza da casa do Senhor, cuidar ali daquele lugar que o Senhor nos deu como um presente para que os irmãos possam estar reunidos, que é um lugar de bênção ali. Por quê? Porque ali chega o necessitado, ali chega o aflito e nós podemos ali com o nosso trabalho, às vezes você não tem condição de chegar lá e falar, mas naquele dia você limpou o banco que a pessoa está sentando. Que coisa maravilhosa, né? A flor que você colocou no arranjo da casa do Senhor. Aí entra uma pessoa na igreja e olha para aquele arranjo e fala, nossa,
que coisa bonita, né? Que são tão zelosos com isso. Então, o nosso trabalho na casa do Senhor é uma bênção. E o Senhor tem reservado tantas atividades para as suas servas na casa do Senhor. São muitas atividades, né? Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas normalmente quem assume o púlpito é um homem, né? É o pastor, é o obreiro, é o diácono, mas o nosso trabalho está em todas as coisas na igreja. Como eu falei, da limpeza da casa do Senhor. Então, a pessoa que entra na igreja, ela já usufrui desse trabalho, que, né, está disponível a todos, às servas, aos jovens, aos varões, a todos, mas você foi ali e cuidou com amor, né? Você pode ser usada como uma professora de criança, dá um ensino para as crianças, e são aquelas crianças que vão crescer e vão se tornar os obreiros da casa do Senhor, os diáconos e os pastores, e o Senhor nos dá o privilégio de ensinar, transmitir, assim, o ensino, a revelação da palavra de Deus, cantar no grupo de louvor. Que coisa extraordinária é você ter a oportunidade de louvar ao Senhor. E como é bom quando o louvor, ele não está só ali nas palavras que são faladas, mas está na nossa vida, né? É tão importante quando você tem a oportunidade de louvar ao Senhor e a sua vida é um louvor, né? Onde você está, o louvor está na sua vida. Às vezes você até sussurra a letra de um louvor e alguém pergunta, o que é isso mesmo que você está cantando? Então é uma oportunidade, é a nossa mão no trabalho, né? Um instrumentista da casa do Senhor, tocando um violão, ensinando as crianças, ensinando um adolescente, está ali dando um conselho para um jovem. As jovens, as moças, né, que estão ali também podem ser professoras, também podem aconselhar um colega de escola. Isso é a obra de Deus. Então, é a nossa mão no trabalho, é a nossa mão na obra do Senhor, como servas, como evangelistas, como aquelas que se dedicam ao serviço da casa do Senhor. E é uma coisa que tem que ter uma iniciativa da nossa parte. Eu estava olhando aqui quando fala da morte do Senhor Jesus e por ocasião, às vezes, depois da sua ressurreição, a Bíblia fala das mulheres, né? Eu estou aqui em Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé tomaram iniciativa, compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. E elas tiveram a iniciativa do trabalho, né? Ninguém pediu que elas fizessem isso, elas tiveram essa iniciativa. E qual foi o privilégio de chegar lá e ter a primeira notícia de que ele não estava morto, ele ressuscitou. E Deus, elas tiveram o privilégio de poder dar essa notícia, Jesus ressuscitou. Então, é uma bênção maravilhosa, né? O serviço na casa do Senhor é um privilégio para nós. Verdade, é verdade. E Eveline, existe uma mulher na Bíblia que também foi muito usada para moldar um filho que queria servir na casa do Senhor, né? Essa mulher é Ana. Ana é uma história que eu acho particularmente uma das mulheres bíblicas que eu mais gosto, é Ana. Ana, ela entende o momento profético que o povo vivia, ela tinha uma necessidade muito grande, uma frustração como mulher em relação à maternidade, mas ali ela ora ao Senhor, ela pede ao Senhor um filho e ela entrega aquele filho ao serviço da obra do Senhor. Ela dispõe o fruto do seu ventre para o trabalho da obra do Senhor. Então ela prepara aquela criança, a palavra fala que ela desmama aquela criança e leva ao templo. Então ali já houve um trabalho como mãe, de preparar Samuel, de desmamar e levar ao templo. E depois que ela entrega Samuel ao templo, o trabalho dela não para, não. Ela continua o serviço. Então, às vezes, nós olhamos e falamos assim, meu filho já está bem encaminhado, meu filho já está vivendo uma experiência com Deus, já está aprendendo um instrumento musical, ou já foi chamado, né, para tocar um instrumento na obra de Deus, foi levantado obreiro, mas o trabalho dela não cessou, não. A palavra do Senhor fala que de ano em ano, ela passava um ano tecendo uma túnica
e ela levava para Samuel quando eles iam oferecer os sacrifícios ao Senhor nas festas em Jerusalém. Então, esse é o nosso trabalho enquanto servas de Deus, né? O nosso trabalho em preparar os nossos filhos, em servir ao Senhor, em ensinar a palavra de Deus, e não somente os nossos filhos de sangue, mas aqueles filhos na fé. São aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, coloca nas nossas mãos, jovens, adolescentes, irmãs mais novas, que o Senhor nos usa para aconselhar, para instruir, para orar juntos. Então, esse trabalho de tecer, como nós estamos falando aqui de um instrumento de fiar, de tecer, esse trabalho de tecer a túnica de Ana nos remete muito ao nosso trabalho enquanto mulheres bíblicas, enquanto mulheres virtuosas, que nós não cansamos de trabalhar para o Senhor, de fazer a obra do Senhor, que continuamente está ali o nosso serviço. Às vezes um serviço que ninguém vê, às vezes é feito dentro do lar, uma oração, um jejum, uma ligação para uma irmã que está mais desanimada, que está passando por um problema sério, às vezes na vida profissional, no casamento. Aquele momento ali que você teve com ela, que conversou, que trouxe uma palavra de esperança, um trabalho que ninguém viu, mas você está tecendo ali a túnica, né? Então nós tecemos para os nossos filhos, tecemos para os irmãos da igreja e assim nós vamos trabalhando e fazendo a obra de Deus. E é um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo. E Eveline falou aí dos filhos, e nós falamos ali dos fios, né? De lã, de linho, que tem um significado profético ali, da santidade do Senhor, né? E isso nós vamos, como Ana, que tecia ano a ano a túnica para levar até Samuel, nós vamos fazendo isso dia após dia dentro de casa. E às vezes, assim, temos filhos em idades diferentes e nós temos que ter um trabalho, às vezes, redobrado, né? Tecer de uma maneira para um, tecer de uma maneira para o outro, de acordo com as naturezas e as necessidades, e com o joelho no chão, orando ao Senhor, porque o Senhor é aquele que vai fazer agir no coração dos nossos filhos, no coração daqueles a quem nós levamos a palavra do Senhor, essa transformação, né? Essa santidade que vem da parte de Deus. E não podemos nos cansar desse trabalho, ele é diário e ele é contínuo. E dentro desse aspecto, Andréia, uma outra característica do fuso é que ele era a primeira etapa do trabalho. E aponta também para essa iniciativa de forma voluntária. E existe, Andréia, né, um aspecto que é a característica da mulher de edificação, que edifica o lar. E isso é nosso papel também dentro de casa. Exatamente, é nosso papel, porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? Então, dentro dessa sabedoria que vem da parte do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos enche dessa sabedoria. O nosso trabalho, ele não cessa, ele é contínuo dentro de casa mesmo. E assim, uma mãe dentro de casa, uma mãe que tem iniciativa, traz todo o equilíbrio dentro do seu lar. Nós precisamos ter essa iniciativa. Nós não podemos achar que nós estamos cansadas. Nós fizemos ontem, hoje nós não vamos fazer. Nós já dissemos aqui em outras oportunidades, ouvimos isso nos programas da igreja, que embora a casa seja um lugar de descanso, o nosso lar, a construção da nossa família na presença do Senhor é um lugar de muito trabalho. E é um trabalho que não cessa, mas que tem muito fruto, né? Fruto de salvação. Então, uma casa que tem uma mãe é uma casa mais alegre. Você quer ver uma casa que fica meio desequilibrada? É a mãe viajou. A mãe precisou fazer uma viagem, aí já não se alimenta direito, às vezes não dorme no horário correto, não faz a leitura contínua da palavra do Senhor. Porque esse é o nosso papel, né? Esse trabalho o Senhor nos deu. Nós somos multitarefas, né? Se tem uma coisa que todas as mães têm, é coisas a fazer, né? Eu me lembro da minha filha pequenininha falando assim, papai, a mamãe faz tanta coisa, né? Porque às vezes mesmo na hora que a gente fala que vai descansar, vai dormir, você lembra que alguma coisa precisa ser descongelada para amanhã, que você precisa colocar, às vezes, uma roupa na máquina para lavar, uma louça para lavar. Então, são muitas coisas
isso traz equilíbrio dentro da casa. E muito mais com relação à orientação dos nossos filhos naquilo que é a disciplina de servir ao Senhor. Que nós precisamos ter disciplina para servir ao Senhor. E esse é um trabalho nosso, de orientar os nossos filhos à leitura diária da palavra, orientar os nossos filhos à oração. Você já orou hoje? Você já tirou um tempo com o Senhor? Você já leu a sua Bíblia? Então, é um trabalho que nós temos que fazer. Eles estão cantando na igreja, né? Então, tem o louvor da casa do Senhor. No domingo, o grupo de crianças intermediárias e adolescentes vão cantar na igreja. Você sabe qual é o louvor de hoje, meu filho? Você já passou no seu instrumento o louvor? Então, é o trabalho que nós temos que fazer e ele é contínuo. E a mulher é aquela que edifica a sua casa. Edificar é uma construção. Edificar precisa de iniciativa, precisa de materiais, e todo material está na palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus é aquele que trabalha todas as coisas e faz com que essa semente da palavra do Senhor cresça dentro da nossa casa, nos nossos filhos, no nosso relacionamento com o nosso marido e no dia a dia, né, da nossa família mesmo. Não tem como falar de construção sem falar de trabalho. Construção é trabalho. Então, edificação do lar é trabalho. E a palavra do Senhor fala que o nosso descanso não será aqui. Então, nós vamos continuar trabalhando mesmo até a volta de Cristo. É isso mesmo. E a segunda parte do versículo fala assim: e as palmas das suas mãos pegam na roca. A roca era um instrumento que era usado junto com o fuso. E a roca o fuso iniciava e a roca dava continuidade, era o que de fato fazia com que o tecido tomasse forma. Então, existem tanto elas de forma circular, lá em Israel tem aquelas compridas, né, que vão colocando aqueles teares. E esse instrumento, ele tinha a função de segurar e organizar as fibras de lã, linho ou até algodão nesse processo da fiação. E eu fiquei curiosa porque fala que elas tinham que colocar as palmas das mãos, né? E fui pesquisar e essa palma da mão no hebraico é a palavra kaf, que significa destreza e habilidade, firmeza e responsabilidade. Então aquela mulher, ela fazia aquele trabalho com firmeza, com responsabilidade, com destreza. E Andréia, é o que nós temos que buscar nos nossos trabalhos, né, Eveline, também. No trabalho na obra do Senhor, em casa, como vocês já falaram, na nossa vida profissional, é a firmeza, a responsabilidade, é o zelo, né, que o Senhor, até temos aprendido isso nas escolas bíblicas dominicais, né, é ter essa palma da mão ali, com esse trabalho, com essa destreza e essa firmeza ao mesmo tempo. São características que só o Senhor pode nos dar, né? Você ter destreza e habilidade, você conseguir fazer alguma coisa e fazer rapidamente, né? Me lembrei de Abigail aqui, quando precisou o encontro de Davi, porque havia uma sentença assim de morte, né, para toda a sua casa, e ela foi e ela tomou tantas atitudes ali para providenciar todo o mantimento que ela precisava levar. Então ela foi hábil, ela foi destra, ela teve responsabilidade. E nós não podemos ser irresponsáveis com aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para fazer. Nós temos que fazer com responsabilidade. E muitas vezes não dá para aguardar. Não pode ser amanhã, não, amanhã eu vejo isso. Né? É uma coisa que precisa ser imediata. Né? Há situações que surgem, às vezes na vida dos nossos filhos, às vezes na vida do nosso esposo, que requer uma atitude imediata. Você vai jejuar, porque muitas vezes só o Senhor pode operar. Você vai orar e o Senhor vai trazer clareza de entendimento para que você possa levar uma palavra sábia ao filho. Você precisa dar uma resposta naquele momento. Consulta ao Senhor, né? Abre a palavra, consulta ao Senhor para que o Senhor te dê uma direção,
Mas nós não podemos nos acovardar, nos acomodar e deixar, não, amanhã eu vejo isso, né? Eu vou deixar que, às vezes, o irmão lá da igreja possa resolver isso por mim. Não, o Senhor quer de nós a palma da mão, né? A palma da mão fala de firmeza, não é que você encosta a mão assim, ou você encosta o dedo apenas, você não tem firmeza. Mas quando você vai com a palma da mão, você tem firmeza. E essa firmeza nós alcançamos no Senhor. Em tudo aquilo que o Senhor nos dá para fazer, que nós façamos para a glória do nome do Senhor, buscando ao Senhor, mas que nós sejamos destras, firmes, responsáveis com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer, não é, Evelina? Isso mesmo. E a Roca, quando nós estávamos pesquisando aqui, a Roca tinha uma função muito especial para alinhar os fios, organizar os fios. Às vezes as mulheres chegavam com aqueles fios todo embolados, emaranhados, e a Roca ali ia organizando os fios para que pudesse estar alinhados, para que pudesse formar ali o tecido. E aí nós podemos olhar para as nossas vidas também, quando lembramos dessa Roca. Desembaralhar, desembaraçar fios. Se você já pegou um novelo de lã e embaraçou todo, vai desembaraçar um novelo de lã, vai desembaraçar um fio. Dá muito trabalho, precisa de muita paciência. Então, o nosso trabalho enquanto servas de Deus, nós precisamos de ter essa paciência. A palavra fala, esperei com paciência no Senhor. Então, é fazer o trabalho não esperando uma recompensa imediata, não esperando ver um fruto, um resultado imediato. Mas era um trabalho manual, era um trabalho de paciência que nós fazemos como servas todos os dias, orando, ensinando os filhos, orientando o marido, sendo sujeitas em sujeição dentro da nossa casa. E aí nós vemos que às vezes, né, a nossa vida está embolada, um emaranhado de lã. Às vezes a gente olha para o nosso dia e fala, que dia embolado. Tem que organizar, o filho tem que ir no supermercado, é um problema na escola, é o marido que pediu para resolver alguma questão ali da casa, da administração do lar, é o nosso próprio trabalho, às vezes naquele dia você está com alguma responsabilidade no trabalho da igreja, parece que está tudo embolado. Aí o Senhor nos dá, como mulheres, a destreza, a firmeza, a capacidade que vem do Espírito Santo, a sabedoria para desembolar tudo, para organizar tudo. Quando chega no final do dia, o estudo do filho está organizado, o que o marido solicitou para fazer está feito, a casa está arrumada, o supermercado está pronto, fomos à igreja, fizemos o trabalho da obra de Deus, porque o Senhor nos dá essa destreza para organizarmos a nossa vida. E quando paramos para pensar também, às vezes é até mais difícil, né? Às vezes é a nossa vida ali social, do lar, que está embolada. Mas às vezes o que está embolado somos nós por dentro. Às vezes a nossa vida espiritual, os nossos pensamentos, os sentimentos estão meio confusos, embaralhados. E aí essa hora é a hora de colocarmos a nossa vida na roca de Deus. Amém. Jesus é a roca de Deus, é aquele que desembaralha, né? Desembola. Ele faz tudo novo, ele alinha os pensamentos, ele organiza os sentimentos, ele nos dá uma nova forma de vida, uma nova forma de pensar. Então, se tem alguma coisa embaralhado dentro da gente, embolado, não está entendendo muito bem, um pouco confuso em relação à sua família, em relação ao que você pensa, a obra de Deus, em relação ao seu processo de salvação, é hora de depositar tudo no altar do Senhor. O Espírito Santo vem e alinha todas as coisas, nos dá um entendimento, clareia os nossos pensamentos e aí nós podemos seguir com firmeza caminhando na presença do Senhor. Você falando aí, eu me lembrei do louvor que nem sempre nós entendemos o agir de Deus, né? Aquele louvor, nem sempre entendemos porque o Senhor está agindo dessa ou daquela forma, né? E nós muitas vezes não entendemos, mas pela fé nós sabemos que tudo que Ele faz é para o nosso bem. E quando essa fé está viva no nosso coração, a gente deixa que o Senhor desembole os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a fé viva na nossa vida é um instrumento que nos dá a condição de fazer isso, né? Glória a Deus. E para finalizar o episódio de hoje, a gente quer deixar aqui um outro exemplo para que as nossas telespectadoras, quem nos assiste, pode ler em casa, que é o exemplo de Rebeca. Rebeca foi uma mulher trabalhadeira, né? E quando Eliezer
recebeu a ordenança de Abraão para poder buscar uma noiva para o seu filho Isaque, um dos sinais que ele pediu foi justamente era que ele tivesse a certeza de que seria a escolhida de Deus, era que ela, o que está registrado em Gênesis 24:14, que ela, a donzela quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe e darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque. E os textos seguintes falam que Rebeca, ela tinha essa proatividade, essa iniciativa, ela era disposta, ela era zelosa, ela não tinha interesse secundário, porque ela nem sabia quem era aquele homem. E era um trabalho pesado, porque vocês imaginem, camelos, quantos litros de água ela tinha que tirar ali para alimentar. E a palavra fala, né, Andréia, que ela se apressou. Ela se apressou, abaixou o seu cântaro e sobre a sua mão deu-lhe de beber. Eu acho que Rebeca é um exemplo muito grande para nós, porque muitas vezes nas nossas multiatividades nós achamos que nós estamos muito cansadas, sobrecarregadas, né? E que o nosso trabalho é muito grande, é muita coisa, mas como Rebeca, ela foi proativa e ninguém lhe pediu para que fizesse. Aquilo foi uma oração que Eliezer fez no seu coração ao Senhor e pediu ao Senhor como um sinal, mas isso já estava na vida dela, essa proatividade, essa iniciativa de fazer sem esperar reconhecimento. Eu acho que isso que é o mais lindo, né, Cris? É porque ela não esperava um reconhecimento para esta vida. Ela não esperava um agradecimento, ela não fez porque aquele era Eliezer, a pessoa que veio buscar, e ela seria a esposa do patrão dele, vamos dizer assim. Não, ela não sabia de nada disso. Ela fez porque o trabalho estava no coração dela como uma voluntariedade. Ela fazia isso porque a palavra nos diz que tudo que nós fizermos, nós vamos fazer como ao Senhor. Né? E ali ela fez para louvor do nome do Senhor, mas que houve uma recompensa, houve, né? Logo que ela levou a notícia depois à sua casa, ela recebeu presentes de ouro, joias, e foi escolhida ali a esposa, né? E ela era de tanta iniciativa que quando Eliezer perguntou se ela iria, e o pai falou, não, deixa a moça ficar conosco mais um tempo, né? Não a leve imediatamente. E decidiram, não, vamos perguntar à moça se ela está disposta a fazer essa viagem, a iniciar uma nova etapa da sua vida imediatamente. E ela disse, eu irei. Então que nós sejamos como Rebeca, mulheres dispostas a fazer o serviço da obra do Senhor. Amém. E o serviço da obra do Senhor é na igreja, é dentro da nossa casa, é no nosso trabalho, é na nossa família. Se você é solteira, dentro da sua casa, como filha, honrando seus pais, esse é o trabalho da casa do Senhor. Ajudando a sua mãe, esse é o trabalho da obra do Senhor na sua vida, né? No seu local de trabalho, quando nós prestamos um serviço com excelência, com qualidade, isso é a obra do Senhor, sendo colocada aos olhos de todas as pessoas e fala assim, ali é alguém que tem Jesus no coração, tem algo diferente. Eu estou fazendo para ter um reconhecimento. Profissionalmente nós vamos crescer, é claro, mas nós fazemos tudo na nossa vida porque nós sabemos que nós queremos glorificar o nome do Senhor, né? A história de Rebeca mostra a ação de Deus em preparar uma igreja, né? Preparar uma igreja profética, uma igreja fiel para o noivo, para o arrebatamento. E aí, quando nós observamos a história dela, ela ainda jovem trabalhava ali junto à fonte. E aí, se você é jovem, esteja junto à fonte, esteja junto a Jesus. E foi junto à fonte ali que Deus a encontrou e a abençoou. Então, é junto à fonte, é buscando o Senhor que Deus vai te encontrar e a promessa que você está esperando vai se cumprir na sua vida. Rebeca parte com aquela prontidão que a Andréia falou, né? Definição, eu irei. E aí, dentro daquela definição, daquela prontidão, ela inicia ali uma nova vida. E nós vamos ver que como dona de casa, esposa, mãe, ela continuou trabalhando. Nós vamos ver que ela
prepara ali o guisado, né? Ela orienta os seus filhos, ela detinha ali a profecia, então ela trabalhava para que aquela profecia se cumprisse dentro do lar dela, ela guardava a profecia do Senhor. Então, enquanto mulheres, o Senhor nos chamou para o trabalho. Chamou para trabalhar na obra de Deus, trabalhar em prol da nossa família. E é esse trabalho que nós fazemos como mulheres, é o trabalho da Igreja do Senhor, que vai ser arrebatada um dia. Amém. Glória a Deus. E chegamos ao final. Vamos continuar falando do trabalho nos próximos episódios. Minhas queridas, vocês desejam deixar ainda alguma conclusão, algo para finalizar esse assunto? Bom, nós vamos dizer às nossas queridas que nos acompanham, o Senhor nos chamou para o trabalho. Então, que estejamos prontas a servir ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa mão, que nós oremos ao Senhor, peçamos ao Senhor que nos encha do seu Espírito para que nós sejamos como Rebeca, né? Sejamos proativas, estejamos junto à fonte, porque é ali que o Senhor quer nos encontrar, né? O nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo falou em seu ministério: Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém. Então o Senhor Jesus, ele trabalhou incansavelmente para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o plano do Pai. Como hoje nós não nos cansamos de trabalhar na obra de Deus para agradar o Pai, para cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes as pessoas que não viveram uma experiência com Deus, às vezes no nosso trabalho, os familiares, os nossos vizinhos, os amigos, olham e não entendem. Por que você trabalha tanto na igreja? Você já tem uma vida tão cansativa, uma rotina tão pesada com os filhos, com o trabalho, com a sua casa, com o marido, e você dedica tanto tempo no trabalho da igreja? E aqui nós pontuamos até o nosso trabalho na igreja é um trabalho voluntário. A Igreja Cristã Maranata, nós não recebemos salário, os pastores não recebem salário para poder governar a igreja, para poder atender as ovelhas. Aquele que toca instrumento, que canta, não recebe salário. Todo o nosso trabalho é voluntário. E aí, para vocês que ficam em dúvida, por que nós trabalhamos tanto? A palavra do Senhor nos responde isso lá em Isaías 64, 4, quando nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós trabalhamos pela obra de Deus, mas Deus trabalha muito mais por nós, para nos abençoar e para nos dar a salvação. Glória a Jesus. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Curtem, comentem, compartilhem. A todos, a paz do Senhor Jesus.